Oh. Oi, gente, tudo bom? Aqui é Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um assunto que eu tenho visto algum debate, que é a etiqueta mesa. Tá? Antes de falar desse assunto, eu quero dizer que eu tenho um grupo fechado, exclusivo de Facebook, onde só se fala do universo da mesa aposta. E hoje eu vim falar do drama da etiqueta, porque eu tenho ouvido por aí muitos comentários, as pessoas debatendo um pouco e dizendo que etiqueta é frescura. Então vamos lembrar um pouquinho a história e ver se é realmente frescura, né? Porque a gente esquece que a gente vem de um processo evolutivo muito grande e que lá atrás as coisas não eram como são agora e que as pessoas não tinham os recursos que a gente tem hoje. Nessa questão da etiqueta, se você voltar bastante no tempo, né, a gente vai ver que o ser humano é animal, né? A nossa origem é animal, a gente não é uma samambaia, a gente é um ser humano. Só que a gente foi provido de pensamento lógico, de raciocínio, de inteligência que os outros animais não têm. Então é comum você ver uma certa selvageria no reino animal, né? O animal, quando tem fome, ele vai lá, luta por aquele alimento, né? Devora aquele alimento e tá tudo certo. E a gente fazia isso também, porque a gente é do mesmo reino e agia pelos mesmos instintos, né? Então, durante esse processo evolutivo, as regras surgiram para criar uma certa adequação para as pessoas poderem conviver. Porque senão a gente ia conviver que nem os animais, cada um com o seu clãzinho ali, a sua família, e não ia ter uma convivência assim social. A gente tem a nossa convivência social, por quê? Porque a gente segue regra. Quando você vai aprender a dirigir, você tem que ir lá conhecer um monte de regra para você dirigir, para você poder pegar o teu carro e colocar no trânsito. Você já pensou se fosse assim? Não, eu abro meu portão, boto meu carro na rua, aí o sentido da rua é para a direita, mas eu vou para a esquerda, o sinal está fechado, mas eu passo, ninguém ia conseguir andar. Então a gente segue regra. A etiqueta, a mesa, é a mesma coisa, né? Tem essa parte da formação da mesa, que isso aqui é só para facilitar. Você ter a sua faca, o seu garfo, a sua taça, facilitar o uso, né? E você vai estabelecer um padrão para todo mundo conseguir fazer igual. Mas se você for retroceder no tempo, no século XV, que era a época de Leonardo da Vinci, e a gente deve muito da etiqueta a ele, né? Apesar de tudo, não sei se as pessoas sabem, o Leonardo da Vinci trabalhou por mais de 30 anos como mestre de festas e banquetes na corte de Ludovico Sforza, que era um duque em Milão. E isso era a corte. E vendo, né, o comportamento dos convidados do duque nos banquetes, ele ficava horrorizado com a falta de qualquer decoro que podia existir, que pudesse existir naquela época. Ali não existia nada. As pessoas se comportavam como verdadeiros animais, brigavam pelo alimento e não tinham comportamento à mesa, né? Leonardo da Vinci é uma figura muito importante na mesa aposta e na etiqueta, porque ele desenvolveu várias coisas ao longo da vida e dessa fase que ele trabalhava como mestre de festas, né? Porque ele já tinha uma cabeça à frente do tempo dele, e inclusive, assim, a título de curiosidade, o nosso premedor de alho foi ele que criou, e na Itália é chamado de Leonardo, em homenagem ao criador. Mas ele vendo aquele comportamento na corte, ele achava que aquilo insultava o amo dele, o duque. E ele começou a ver que tinha uma série de coisas que aconteciam que poderiam ser evitadas com algumas regras de conduta. E aí, gente, eu vou falar, eu tô aqui até com o computador na mesa para falar o quanto a gente evoluiu. Mas é muita coisa que a gente evoluiu, vocês não fazem ideia. Olha só as regras de etiqueta que no século XV, o Leonardo da Vinci estabeleceu para a corte do amo que ele servia, né? Então ele colocou assim:
Vou ler porque é muita coisa. E não vou ler tudo porque realmente é muita coisa. Mas ele colocou aqui, acerca do comportamento impróprio à mesa de meu amo. Aí depois, há hábitos impróprios que um convidado à mesa do meu amo não deve contrair, sendo o catálogo que segue baseado nas observações que fiz daqueles que frequentam e tomaram assento junto ao meu amo. Então ele colocou assim, convidado algum, eu até tenho que rir, porque é engraçado, convidado algum deve se sentar em cima da mesa, nem de costas voltadas para ela e nem no colo de outro comensal. Então você imagina como que era o comportamento das pessoas. Aí coloca assim, não deve pôr as pernas na mesa, nem deve se sentar debaixo da mesa, em qualquer tempo que seja. Né? Aí, olha isso, ele fala, não deve pôr a cabeça em cima do prato para comer, né? Você tinha que se servir. Não deve tirar a comida do prato do vizinho e também não deve colocar a comida do seu prato, seja ela inteira ou mastigada, no prato do vizinho, se ele não consentir. Se ele deixasse, tudo bem. Se ele consentisse, ok. Aí ele colocou aqui, não deve, deixa eu achar aqui, não deve limpar as facas no pano de mesa, né, que era a toalha, na veste do vizinho e nem dos empregados. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a gente comendo, a pessoa chega e pega a faca e ó, vem aqui e dá aquela limpada e corta o alimento? Né? Impressionante. Não deve dar dentadas nos frutos que se encontram na fruteira e devolvê-las mordidas para a mesma. E nem carregar os alimentos em bolsas ou botas para comer depois. Você imagina como as pessoas se comportavam naquela época. E o povo vem dizer para mim que etiqueta é frescura. Se alguém não tivesse lá atrás estabelecido algum padrão, mas não para por aí não. Não para por aí não. Ele coloca aqui, não deve cuspir na frente do meu amo, tá? Ele achava, não deve beliscar, bolinar, dar palmadas ou bater nos serviçais, a menos que seja em defesa própria. Então, gente, eu fico imaginando a corte, né? O duque sentado lá na cabeceira da mesa e o povo com o pé em cima da mesa, colocando a comida na bota, limpando a faca na toalha, batendo no serviçal. Olha isso. Não deve meter o dedo no nariz ou no ouvido durante a refeição. Hoje, coisas que a gente considera assim, o mínimo da boa educação, não existiam. Era assim, lugar comum as pessoas se comportarem como verdadeiros animais, era uma selvageria. Independente da classe social, porque isso acontecia no ducado, no castelo do duque. Olha isso. E assim, tem uma que eu acho ótima, mas ótima mesmo, que tem muita coisa aqui, eu tô tirando. Se você sentir vontade de vomitar ou urinar, abandone a mesa. Então nisso a gente pode concluir que as pessoas até vomitavam na mesa, né? Depois, com a evolução, lá para o século 17, 18, que eles foram lapidando essas primeiras regras de etiqueta. Outra participação importante do Leonardo da Vinci na mesa posta é a criação do guardanapo. Sério, a criação do guardanapo. Por quê? Porque as pessoas limpavam, como ele mesmo diz, né, baseado nas observações dele própria, a faca na mesa, na roupa do vizinho, na roupa do serviçal. E era comum naquela época, porque não existiam os talheres, mas existia a faca. Né? E por que a faca a gente usa do lado direito? Porque como só tinha a faca, eles se serviam com a faca, pegavam o alimento e comiam com a mão. Então, naquela época, nas cortes, eles tinham vários animais durante a refeição, porque os convidados limpavam a mão nos pelos dos animais, ou na roupa do vizinho, se não tivesse nenhum coelhinho passando ali por baixo, e ali na roupa do vizinho, ou na toalha. As toalhas de antigamente, elas eram muito mais compridas, que era para já cobrir um pouco da roupa
da pessoa, que é a função que o guardanapo ocupa hoje, e eles limpavam a faca para poder continuar se alimentando, a faca e a mão. Imagina naquela época que não tinha máquina de lavar, né? Que a mulherada pegava aqueles panos, aqueles tecidos que eram mais densos do que é hoje, né? Que a fibra era rústica, o tecido mais encorpado, tinha que lavar no rio e tudo. E ele, incomodado com a sujeira que tinha nos panos de mesa, né? Nas toalhas de mesa, ele desenvolveu pequenos quadrados de pano para pôr para cada convidado do Duque, para esse convidado cobrir o próprio colo e higienizar a sua mão e a sua boca, em vez de fazer na toalha de mesa. Né? E, na verdade, ele chamava de mantilha, porque era parecido com um mantozinho mesmo, e usava a mantilha para cada convidado. Então, fala assim, gente, etiqueta é frescura? Não é. A etiqueta nada mais é do que mais uma regra que a gente usa de comportamento para conviver em sociedade. A nossa etiqueta aqui no Brasil é super informal. Por quê? Porque a gente não tem aquele monte de serviço, a gente não tem troca de prato durante a refeição. O nosso dia a dia é mais básico, é mais corrido. Mas olha isso daqui, um prato, o talher, uma taça, um talherzinho de sobremesa, minha mesa está pronta e, poxa, eu vou me educar, não vou limpar a minha faca no meu talher, eu não vou enfiar a minha boca no prato para comer, eu não vou colocar o meu pé em cima da mesa. O resto então nem se fala, pelo amor de Deus, o resto a gente nem comenta, tá bom? Não dá para comentar. Mas assim, do mesmo jeito que a gente se educa para todas as situações da nossa vida, a gente se educa para a mesa. Se você mora num prédio, você tem algumas regras do seu condomínio para seguir. Por quê? Para você não extrapolar, não incomodar, sabe? São comportamentais. Para você dirigir, se você vai para uma empresa, né? Você vai trabalhar numa empresa, ela vai ter um estatuto, umas regras, umas normas para você se comportar de acordo com a filosofia daquela empresa e poder desempenhar a sua função da melhor forma possível. Para a mesa é a mesma coisa. Eu tenho ouvido muito esse negócio, a mesa posta é para rico, etiqueta mesa é frescura. Mas, gente, aonde que é para rico? Olha aqui, é um joguinho americano, não é uma toalha, né, um tecido nobre. Não, é um jogo americano, nada mais do que o que eu vou usar no meu dia a dia. O meu prato, o meu talher, o meu copo, a minha taça, sei lá o quê, colocado aqui na mesa de uma maneira organizada. E a maneira como eu vou me comportar à mesa, que, né, é preconizada pela etiqueta. Por quê? Porque você vê como que era lá atrás? E isso perdurou por séculos. Séculos. Né? Há um tempo atrás, na época da minha avó, as pessoas tinham um pouco mais de preocupação com essa forma mais protocolar de etiqueta, com um enxoval de roupa de mesa. As mulheres daquela época, elas eram criadas para ser dona de casa, mulher de marido, mãe de filho e tudo. Então, assim, o maior orgulho delas e uma grande preocupação delas até o casamento era um enxoval. É comum a gente ver das nossas avós, das nossas bisavós, aquele enxoval maravilhoso, com tecidos de linho, com coisas nobres, porque era o orgulho delas. E na nossa correria isso foi se perdendo. Mas de um tempo para cá vem sido resgatado de uma forma muito mais leve, muito mais descontraída e que, poxa, favorece todo mundo. Favorece quem oferece e favorece quem participa. Por quê? Porque você sabe quais são as regras, o mínimo necessário e você se comporta de uma maneira adequada. Poxa, a gente não tem aquela preocupação de chegar para o nosso filho e falar assim, ó, você vai lá na casa do fulano, na hora de comer, pelo amor de Deus, hein? Não avança na comida, não fala de boca cheia, né? A gente não fala alto na mesa, não arruma confusão. A gente não educa o nosso filho, a etiqueta mesa é a mesma coisa. E aonde que tem a frescura nisso? Aonde que está a frescura? Então, gente, nada mais é do que mais uma regra de comportamento para as pessoas poderem viver em sociedade. Nada mais. É só isso. Nada mais do que isso. Aí eu fico imaginando, cara, o Leonardo da Vinci, que era uma capacidade, um expoente
Porque para os dias de hoje, ele já seria fora da curva. Imagina lá atrás, ele convivendo com essa selvageria, porque era uma selvageria. Só que, poxa, já que nós fomos privilegiados com a inteligência, com o raciocínio, por que não seguir determinadas regras? Por que não ter um comportamento adequado? E por que não se orgulhar disso? Eu não considero a etiqueta mesmo uma frescura, muito pelo contrário. Eu considero super necessário, sabe? Porque a boa educação, as boas maneiras, elas cabem em qualquer lugar. E outra, elas não pesam na sua bagagem. Não pesam. Você ser elegante ou deselegante, o peso é o mesmo. Só que se você for deselegante, todo mundo vai colocar um pontinho negativo para você ali. Por quê? Porque a educação não pesa, gente. A gente carrega para tudo quanto é canto, dá dor nas costas? Não. Cansa? Também não. Então, poxa, por que considerar frescura as regras da etiqueta? Sabe? Sendo que quando a gente vai em algum lugar, a gente tem até alguma preocupação de saber como que é o protocolo daquele lugar para não fazer feio. Então a gente segue sempre, né? Então, sim, só para lembrar, né? Nada de sentar em cima da mesa, colocar o pé, se quiser vomitar, dar uma saidinha, né? Porque, gente, a etiqueta faz parte do nosso dia a dia, né? A etiqueta é tudo. Então, vamos lá. Se alguém chegar e falar assim, você acha que etiqueta é frescura? Responde assim, pô, pergunta pro Leonardo da Vinci, viu o que ele disse? Porque, nossa, a gente evoluiu muito, muito. Olha, e já que a gente conquistou tudo isso, por que não praticar? Não é mesmo? Então, essa foi a minha dica de hoje aqui, Não, na verdade, mais uma curiosidade, né? Mas, poxa, vamos praticar etiqueta. Não custa, não pesa, não faz mal para ninguém, tá bom? Por hoje é só. Se você gostar, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus conhecidos. Um beijo e até o próximo.